era Jesus, o Filho de Deus. Ele era o próprio milagre. Aleluia. É por isso que a pessoa encostada na graça. Jesus ele tinha seus próprios métodos. Geazi, Eliseu falou, Geazi dá um recado 7 vezes lá no jornal. Jesus tinha seus próprios métodos. O centurião, Senhor, o meu servo está assim, assim, assado. Jesus foi dar a mão. O teu servo está curado, pode ir, vai curar. De longe mesmo, ele já falou, ele está curado, vai lá. Aleluia. E antes que o centurião chegasse lá, o servo já estava curado. Aleluia. Esse era o método de Jesus não era só de um jeito, só aquilo ali, só aquilo ali. Não. Porque teve ocasiões que Jesus punha as mãos. Mas teve uma ocasião que ele deu uma cuspida no chão. Estão lembrados? Teve uma ocasião que ele deu uma cuspida no chão. Fez a lama, passou nos olhos do céu e ele enxergou. Ah, Jesus! Jesus não tinha só uma maneira de fazer a obra do Pai. Era várias. Era métodos. Não era uma coisa só. Deixa eu falar uma coisa para você. O método quem escolhe é Deus. Amém. Não é eu, não sou eu e nem é você. Verdade. O método pelo qual ele vai trazer uma vitória, a bênção, a cura, seja o que for para a tua vida, não é você que escolhe como Deus vai fazer, mas Ele escolhe como vai fazer. Aleluia. O método é dele, não deu. Verdade, Deus. E era isso que Naamã pensava. Mergulhar no Farpal, na Banda, que eram rios bem melhores. Muito melhor do que. E o quinto erro está lá em 5:12. Soberbo. O soberbo sempre tenta desqualificar as coisas dos outros. Não são porventura Farpá e Abana melhores do que todos os rios de Israel, desqualificando o Jordão. Note que a pessoa, se você conhece alguém que é soberbo, ele sempre vai tentar dizer que ele é melhor em tudo que você. Ele sempre vai tentar desqualificar você. E ele sempre vai tentar qualificar a si mesmo. Ele sempre vai tentar desqualificar aquilo que é seu, para dizer que aquilo que é dele é melhor do que aquilo que é seu. Esse é o soberbo. E a Bíblia diz que Deus resiste a esse tipo de gente. Mas Ele dá graça para o humilde. Aleluia. Dá graça para o humilde. Rio Jordão foi desqualificado por Naamã. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Nunca subestime ninguém. Nunca subestime nenhuma igreja. Ah, porque a igreja é isso, deixa eles lá. Deixa eles quietos lá. Ah, porque aquela igreja é assim, 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 deixa eles lá. Ah, porque o irmão vem aqui na frente, não sabe nem falar o português, deixa ele aqui. Ah, mas o irmão canta desafinado, o outro não sabe tocar. Deixa ele. Não subestime. A gente tem esse negócio de subestimar as pessoas. Isso é um erro, isso é um perigo. Eu estou falando para pessoas aqui que ninguém é melhor que ninguém. Todos nós somos iguais. Amém. Ninguém é melhor que ninguém. Ah, o pastor está ali pregando, irmãos, eu não sou melhor que ninguém. Aquele que se julga ser grande aqui, lá em cima, ele é o menor de todos. Mas ainda que eu seja o menor de todos, lá eu quero estar lá. Amém? Ainda que eu seja o menor de todos,
Glória a Deus. Sexto erro pela mão, está acabando já. Ele foi embora porque foi contrariado. Ele achava que era uma coisa, foi outra. Ele foi contrariado. Irmãos, quantas pessoas têm ido embora das igrejas que estão sendo contrariadas? Acham que servir a Deus é por aquilo que Ele dá, irmãos? Não! Se eu sirvo a Deus por aquilo que Ele dá, eu não paro em lugar nenhum. E eu sou uma pessoa, sempre serei uma pessoa frustrada. Mas quando eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é, eita glória! Aleluia! Muita figura. Oh, Jesus! Pode vir a luta, pode vir a tribulação, pode vir o vento, pode soprar as tempestades, mas eu estou firmado na rocha. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, porque nós servimos a Deus pelo que Ele é. Nós entendemos que nós temos que buscar ao Senhor, o seu reino, em primeiro lugar, e todas as demais coisas não serão acrescentadas em Cristo. Aleluia! É muito importante a gente ter assessores crentes. Naamã tinha assessores crentes. Quando ele foi embora indignado, os assessores que andavam com ele falaram: "Oh, meu Senhor, é assim, não é assim, reconsidera." Ele: "Tá bom, eu vou reconsiderar, eu vou mergulhar nesse rio." Glória a Deus. Irmãos, o Jordão, ele fica a 800 metros abaixo do nível do mar. Jordão significa descedouro. Descedouro. 800 metros abaixo do nível do mar. Descedouro é o significado de Jordão. Significado de Farpar e Abana. Um é rio de ouro e o outro é rio caudaloso. Quem não queria mergulhar nesses rios? Rio de ouro e outro caudaloso. Por isso é que ele escolheu, por isso é que ele falou, aliás, que melhores seriam esses dois rios do que o Jordão, que era sujo, era um descedouro, era um lugar baixo. Sabe, olha o entendimento aqui, irmãos. Olha aí o mistério de Deus. Jordão, 800 metros abaixo do nível do mar. Descedouro, Deus quer que você desça. Sabe o que Deus estava dizendo para Jordão? Para Naamã? Você tem que descer, cara. Tu está muito inclinadão, tu está muito para cima. Tu tem que descer. Oh, Jesus! Desce. Oh, aleluia, aleluia! Jeremias, acho que é 17, né? Desce a casa do oleiro lá. Desce. Ele vai te quebrar, ele vai te refazer. Aleluia! É isso que Deus queria fazer para lá. Quebrar ele, refazer ele. Mas sabe onde é que tinha que ser? No Jordão, lá embaixo. Oh, Jesus! Não era no rio de ouro. Oh, Era no rio Senhor! caudaloso. Era no rio sujo. Sujo. Descedouro. Exige sacrifício, irmãos. Eu nunca vi ninguém orar e cair moeda de R$1, de R$10. Moeda de R$10 não existe. Moeda de R$1, nota de 100 no céu. Não vai cair, não, irmão. Pode orar a vida inteira, consagrado, 240 horas sem comer, até morrer. Não vai cair dinheiro do céu. Não vai. Não adianta. Mas se você descer, se você for na casa do oleiro, se você reconhecer o teu pecado, o teu erro, e falar: Deus, eu vou descer porque eu estou errado, eu estou em pecado, eu estou precisando de um renovo na minha vida, eu preciso ser mais humilde, então eu vou descer a casa do oleiro, e lá o Senhor vai me quebrar, vai me refazer, e quando eu voltar, eu serei um vaso de honra. Aleluia! Glória a Deus! Oh, Jesus, eu recebo.
não entende as coisas de Deus. Tinha que ser descedor. Tinha que descer. Nós temos que engolir, irmãos, o nosso orgulho, a nossa soberba, para manter esse local. Aleluia. Concluindo, 5:15. Ele poderia ter ido embora após os mergulhos. Ele mergulhou 7 vezes. A Bíblia diz que no 7º mergulho, quando ele mergulhou, aliás, ele deu 7 mergulhos. Quando ele deu o último mergulho, a Bíblia diz que ele saiu com pele de criança, de menino. Saiu curado. Pele de menino, saiu totalmente curado, totalmente restaurado da lepra. Mas uma coisa nós podemos começar a observar: Naamã foi curado da lepra e foi curado também interiormente falando, por dentro. Sabe por quê? Que evidencia que ele foi curado por dentro? Porque quando ele pulou 7 vezes no rio, que ele viu que estava curado, ele poderia ter ido embora. Não, ele não foi embora. Ele voltou ao profeta, levando agora não aquele parafernário de coisa para mostrar todo o seu poderio. Não, ele não foi assim. A intenção do coração dele agora foi presentear o profeta. Oh, Jesus. Mais uma vez Eliseu falou: não quero. Mas o que nós podemos perceber aqui é que já houve uma cura. Já houve uma cura por dentro. Porque agora ele está com o coração grato a Deus. Ele teve gratidão a Deus pela cura. Aleluia. A cura possibilitou a gratidão na vida de Naamã. Aleluia. Ele não tentou mais comprar a bênção. Ele não tentou mais comprar o milagre. Mas agora ele queria dar presentes. Amém. Amém. Note que quando nós somos abençoados na casa de Deus, que o negócio prospera, o que a gente quer fazer? Em primeiro lugar, tirar o que é de Deus. Para aqueles que não tentam barganhar com Deus, quando Deus prospera, a gente quer abençoar o quê? A obra de Deus, a igreja. Verdade. A gente chega aqui, essas 2 caixas de som que está precisando trocar, que a Cris falou, um coração que é generoso, que é grato a Deus, que entende que tudo que tem na tua mão foi Deus que te deu e é dele, e que você só administra, você vai entender, essas 2 caixas de som precisam ser trocadas. Precisa ser trocada. Deus tem prosperado na tua vida, tem te abençoado? Amém. Tem, diga. Tem? Amém. Levante a mão, dando glória a Deus. Glória a Deus. Abençoe a casa de Deus. Amém. Ele voltou lá para dar presentes. E para encerrar, concluir, fechar, para que a gente entenda todo esse processo de Deus na vida da mão, o lance da humildade, irmãos. Preste atenção. O lance da humildade é quando você sabe que é o melhor, que é o dedão, que é melhor do que o outro, mas se coloca igual ao outro, ou às vezes melhor. Esse é o lance da humildade. Ixi, acho que ninguém entendeu o que eu falei. Vamos lá, bem devagar. Digamos que eu seja bem grandão, poderoso, né? Tenho riquezas, tal. E aí eu chego diante de vocês, eu entendo que todos vocês são melhores do que eu. O lance da humildade é, mesmo eu sabendo que eu sou melhor do que qualquer um aqui, tenho mais riqueza, o lance da humildade é, quando mesmo assim eu me coloco igual a você ou menor do que você. Verdade. Esse é o lance da humildade. Sabe como você detecta que é humilde?
É quando você olha para as pessoas, mesmo que você tenha posse, você tenha conta bancária recheada, tenha um carro bom, tenha um monte de coisa, seja rico, mas você olha para as pessoas e olha que elas são iguais a você, que nada difere você delas, a não ser as riquezas que você tem, e que isso não permite o teu coração. Mas se você olha para elas e diga, todas são iguais a mim, ou pelo menos eu sou melhor do que elas, quando você entende isso, você pode dizer, eu sou humilde. Mas tem gente que faz o contrário, que não tem nada e quer ser maior do que aquele que tem. E tem muitos que tem, e não liga para aqueles que estão lá embaixo, para os menores. Está precisando. Fique de pé. Eu não sei se deu para vocês entenderem. Mas o que Deus quer de nós nessa noite, amados, é que nós temos diante dele humildade. É que sejamos humildes. Que sejamos acolhedores, que sejamos pessoas que ajudem uns aos outros. Que sejamos pessoas que abracem outros, que carreguem outros. Deixa eu chamar aqui Luquinha vem cá rápido, que é o mais marinho de todos aqui. Ele é bem maneirinho. Pula nas minhas costas aqui. Pula. Vai. Ó. Tem hora, não solta como se você quer para trás. Tem hora que Deus quer que você faça isso aqui, ó. Acabou de vir. Tem hora que Deus quer que vocês façam isso aqui, ó. Isso aqui. Carregado. Vai. Tem hora que Deus quer que você faça isso aqui, ó. Oh, Jesus. E tem hora que Deus quer que você faça isso aqui, ó. Obrigado, irmão. Valeu. É isso que Deus quer da igreja, irmãos. A igreja é isso aí, ó. É um carregando o outro. É um puxando o outro. Aquele que está ficando para trás, você está vendo que ele está ficando para trás, você vai puxar ele. Isso é igreja. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Porque Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é. Oh, Jesus Cristo maravilhoso demais, Senhor. Aonde nós iremos se só não tem palavra de vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Se você quer reconciliar com Jesus, se você quer aceitar Jesus nesta noite, em nome de Jesus, dê um passo imediatamente. E eu quero orar por você, para Deus restaurar a tua vida e sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Só pra ser livre somente. Se alguém que quer aceitar Jesus, levante a mão bem alto assim, ó. Levante a mão assim, quem quer aceitar Jesus? Quem quer reconciliar com Cristo nesta noite? Levante a sua mão, eu quero. Deus está te chamando nesta noite. Ele te quer. Aleluia. Que você saia daqui nessa noite maravilhado, abençoado, cheio da glória de Deus. Que essa seja uma semana maravilhosa, abençoada na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Santo, santo, santo
Aleluia. Santo é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia, glorificado Santo seja o Senhor, Senhor que fez os céus e a terra e tudo que Oh, Jesus, nela é há. verdade, Deus. Amém, igreja? Quem recebeu essa palavra nesta noite? Aleluia, seja, igreja, uma pessoa humilde, né? Como é bom a gente ser humilde. Deus agrada assim. Cadê o pastor Gilberto? Arrebatado? Não, né? Glória a Deus. Igreja, estenda as suas mãos, vamos abençoar mais uma vez o servo do Senhor. Senhor, nós abençoamos o teu servo. Sim, Jesus. Pai amado, nós pedimos, ó Deus, que aonde ele passava, Pai querido, que as marcas do Senhor possam ficar. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre ele, Pai, não só hoje, mas todos os dias da vida dele. Que ele e a sua família, Pai, seja abençoado para fazer a tua obra, Pai, com alegria. Pai, nós abençoamos o teu servo hoje sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja, nós oramos pelo nosso país nesta noite? Não, né? Vamos orar então, vamos apresentar o Brasil. O Brasil, ele precisa da sua oração. O Brasil precisa de você dobrar os seus joelhos e sempre estar orando por essa nação. O próprio Deus disse: ora aonde você mora, ora pela paz da sua cidade, ora pela paz do seu lugar, porque aí haverá paz. Vamos orar esta noite, amém? Senhor, nós abençoamos a nossa nação, Pai. Nós abençoamos o nosso presidente. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que dê sabedoria para que ele possa, meu Deus, reger essa nação. Abençoamos, ó Deus, homens e mulheres.